Bem, pessoal, eu sei que o horário está puxado, muitos têm que buscar as crianças na escola, mas eu vou tentar ser bem rápido e objetivo. Eu terminando a fala aqui, vou falar um pouco da FD-REINF, e depois nós vamos abrir, eu vou chamar os colegas para sentarem à mesa, e nós vamos fazer um debate rápido, para a gente depois, você depois tem, eu acho que está pronto ali, e depois a gente faz um debate. Antes de entrar na FD-REINF, eu vi que os colegas falaram, e no intervalo alguém me questionou muito sobre o 2.200 e o cadastramento inicial. Em janeiro de 2019, vai ter um povoamento. O povoamento da base do E-Social. Antes nós tínhamos 2 eventos, um 2.100, até estava aqui na Margarida, que acabou, e o 2.200. Um era para o cadastramento inicial, que era o povoamento, que era para pegar todas aquelas informações hoje da base de vocês e povoar. E todas as admissões, que era o 2.200, que ocorreriam após a obrigatoriedade. Hoje tudo está no evento 2.200. Então, em janeiro, vocês vão povoar, trazer 1.000, 2.000, 5.000, 100.000 funcionários que vocês têm e povoar a base do E-Social com o evento 2.200. A partir dali, você vai usar o mesmo evento 2.200 com admissão, ingresso, e dependendo se for empresa pública ou não, órgão público. Legal? Rapidinho, só para deixar claro que algumas pessoas me questionaram sobre isso. Outra coisa interessante também, para nós substituirmos a GFIP e a DIRF, eu preciso da FD-REINF. Então, quando eu estou obrigado a fazer o E-Social, eu também estarei obrigado a FD-REINF. Então, a obrigatoriedade é a mesma. Se você fizer um e não fizer o outro, você está descumprindo a obrigação acessória. No início do projeto, era uma coisa só. Eram vários eventos. Nós já sabemos o que é eventos, nós já vimos aqui com os colegas o que é eventos, então eu não vou mais, quando eu falar em eventos, nós já sabemos o que é. Todos os eventos que estão na FD-REINF, eles estavam no E-Social. Só que estava misturando tudo, datas diferentes, um é dia 7, outro é dia 15, como o Alex falou, então nós resolvemos tirar, porque inclusive tem informações sigilosas pertinentes à Receita Federal. Então, primeiro diferença, o E-Social, ele é de vários entes. A FD-REINF, o gestor é apenas a Receita Federal. Legal? O E-Social, para eu ter as informações dos manuais, dos layouts e outras informações técnicas, eu tenho que ir lá. Vai lá no Google, E-Social. Entro lá no E-Social, lá vai ter documentação técnica e você vai ter todas as informações do E-Social. FD-REINF, você tem que ir no SPED. Vai lá no Google, coloca SPED, SPED, Sistema Público de Escrituração Digital. Pô, você vai lá e vai abrir o SPED. O SPED ele tem vários projetos, dentre ele FD-REINF. Você clica lá, você vai ter documentação técnica, manual e layout. Legal? Então, SPED, ambiente do SPED, eu tenho as informações das documentações técnicas. FD-REINF no SPED, E-Social, FD-REINF no SPED. Legal? Vamos lá. Dito isto, vamos ver se a gente consegue trabalhar com essa ferramenta aqui, que está difícil. Foi lá. Só para iniciar, eu sempre gosto de iniciar, que o Sistema Público de Escrituração Digital, eles têm vários projetos. Tem a nota fiscal eletrônica, tem a contabilidade, tem a PIS, COFINS, contribuição de transporte, FD financeira, temos imposto de renda, FD contribuições, que é o PIS, CONFIS, temos a nota fiscal de prestação de serviço, que ainda estamos fazendo, temos o E-Social e temos a FREINF. Então, esse é o Sistema Público de Escrituração Digital. São várias informações que hoje nós estamos recebendo das empresas, que das empresas mandam para nós, inclusive o E-Social e a FD-REINF faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital. Legal?
Existe a diferença que, no e-social, nós temos informações referentes à relação de trabalho. Aqui, no FDRINF, nós temos as retenções pertinentes e outras contribuições substitutivas. Nós vamos ver que são vários eventos que compõem a FDRINF. Um prazo da FDRINF é todo dia 15. E ele tem a mesma metodologia do e-social. Como que acontece? Você tem que mandar o evento 1000, e depois você cadastrar a sua empresa, que já é a primeira qualificação, a primeira validação. Hoje, dentro das informações atuais dos sistemas, você pode mandar até informações com CNPJs baixados. Aqui no e-social, na FDRINF, não, você tem validação. O CNPJ teu tem que ser válido. Então, como eu falei a vocês no início, a premissa do e-social são informações com qualidade. E essas informações com qualidade é que vão garantir os deveres dos empregados. Então, o 1000 você manda igual você manda lá no e-social. A metodologia é a mesma. O conceito do evento também, na legislação, o custeio da imposto de renda, tudo isso aí vai estar dentro da FDRINF. A geração dos eventos através dos sistemas, e não temos PGD. Igual ao e-social, a FDRINF também vai ser online. Uma coisa muito importante, de repente não ficou claro aqui, é que o e-social, ele está preparado para grandes empresas, que você tem que contratar uma empresa de TI para mandar informações. Mas você também vai ter um ambiente, um portal e-social web, que se você quiser, uma grande empresa quiser utilizar como contingência, você vai usar. De repente, eu tenho que mandar uma demissão rápida, ou admitir alguém, ou fazer um afastamento, de repente eu não preciso entrar no XML, mandar com uma coisa muito sofisticada. Eu posso aqui no meu computador e mandar o evento. Então, o e-social ele está preparado para grandes empresas que são necessárias, é necessário contratar grandes órgãos públicos grandes, que precisam realmente ter uma coisa de TI, como para empresas pequenas. Nós vamos ter o portal web, o portal da FDRINF, para poder enviar essas informações. Então, esse é um ponto muito importante a ser deixado claro aqui. O e-social, para o empregador doméstico, segurado especial, e-mail, vai ter um portal bem reduzido, um portal bem amigável, um portal simplificado. Porque as grandes empresas, se quiserem usar, vai ser o portal completo, mas vai ter um portal e-social, um portal FDRINF para as empresas utilizarem como contingência, ou até para as pequenas empresas. Uma empresa que tenha 3, 4 empregados, não precisa necessariamente contratar uma empresa de tecnologia. Ela pode mensalmente mandar a folha de pagamento, são 2, 3 empregados. Então, isso é um ponto interessante que, de repente, não foi falado. Esses são eventos, como vocês sabem, do e-social, do FDRINF. O e-social, como nós vimos, são mais de 40 eventos. Aqui nós temos um número bem menor. Nós também temos aqui esses eventos 1000 e 1070. Lá nós vimos que temos tabelas, nós temos eventos periódicos, eventos não periódicos, fechamento, reabertura de eventos, nós temos totalizadores, e a mesma metodologia usada no e-social é utilizada na FDRINF. Só que aqui nós temos uma outra característica. Aqui são retenções de informações. Aqui são contribuições substitutivas. Aqui não tem retenções com relação de emprego. As informações de retenções de imposto de renda de empregado, ela está lá no e-social, naquele evento 1210. Mas aqui são as retenções que não são fruto de relação de trabalho. Legal? Vamos mais um pouquinho. Então, vamos ser bem breves aqui, porque aqui, vamos vislumbrar rapidamente, nós temos o evento 1000, que vocês devem usar, o evento 1070, que é eventualmente por um litígio que ocorra, de repente uma prestadora de serviço está prestando serviço para um órgão público e ela tem uma ação de dizer, ó, não quero que retenha 11%, porque eu tenho uma ação já no Justiça. Você vai lançar a nota fiscal dela, não vai reter e vai dizer, ó, não retive dessa prestadora de serviço, que está fazendo segurança aqui na minha área, porque ela tem
uma liminar. Você vai lançar lá no 1070, como já foi falado, igual não é social, e não vai fazer a retenção e vai informar por que você não fez a retenção. O evento 2010 é onde os tomadores informam os prestadores de serviço. Esse é onde vocês vão entrar. Vocês, como tomadores de serviço, todas aquelas empresas lá de segurança, limpeza e etc., vocês vão informar. Hoje, como ocorre? Hoje, uma prestadora de serviço faz uma GFIP 150, informando os tomadores, eu prestei serviço para aquele banco, para aquele órgão público, e faz uma GFIP 150. O tomador, que são vocês e são os bancos, eles fazem uma retenção de 11% em cima dessa nota fiscal e pagam a guia 2630 em nome do CNPJ da prestadora de serviço. Hoje é assim que funciona. Com a entrada da FD-REINF, vocês, além de fazer essa retenção, vocês vão informar na FD-REINF o CNPJ e as notas fiscais desses prestadores de serviço. E os prestadores de serviço que já faziam a GFIP 150, eles vão fazer o R2020. Eles vão informar todos os tomadores. Então, hoje, nós não temos como fazer esse batimento, mas com a entrada da FD-REINF, nós vamos poder fazer esse batimento, porque o tomador, os órgãos públicos e as grandes empresas vão informar todas as empresas que prestaram o serviço com as suas respectivas notas fiscais e as retenções, e as prestadoras de serviço vão também informar a quem eles prestaram serviço, alocando os trabalhadores onde foram trabalhar, por lotação. Legal? Estou correndo muito? Beleza? Então, essa é a característica da FD-REINF. Depois, dito isto, eu tenho outros eventos que dificilmente um órgão público vai. Eu não sei se vocês sabem, o 2030 é recurso recebido por associação desportiva. Todos os times de futebol, eles recebem recurso de empresa. Todos esses times de futebol, quando eles recebem esse recurso, as empresas têm que pagar 5% em cima desses recursos. Então, aqui na FD-REINF, todas essas empresas, esses bancos, essas grandes empresas que patrocinam a equipe de futebol, eles têm que informar na FD-REINF esses valores e vai ter um recolhimento de 5% em cima desse valor. E o 2040 são os recursos recebidos do time de futebol e repassado da empresa. É o inverso. A empresa informando. Se tiver alguma prefeitura que esteja financiando algum time de futebol, provavelmente ela vai ter que fazer esse R2040 e recolher 5% como contribuição social. Legal? Então, aqui, a Receita, mais uma vez, vai fazer um batimento de os valores recebidos, os valores repassados para esses clubes de futebol. Beleza? A parte 2050 e 2060, a parte 2050 é comercialização da produção rural. Nós vimos isso lá no E-Social. Adilson, mas isso não tem no E-Social? Tem, mas lá é da pessoa jurídica comprando da pessoa física. Lá é outro tipo de enfoque. Aqui é o comércio de pessoa jurídica comprando de pessoa jurídica. Então, quando o evento é de compras de rural de pessoa jurídica de pessoa física, é lá. Agora, se estiver comprando de pessoa jurídica, já vai ser aqui. Mas a pessoa vendendo, tá ok? Provavelmente, dificilmente, também vai ter essa informação aqui, porque aqui são as informações de venda. Tá? O 2060 é a parte de desoneração. O que é desoneração? Muitas pessoas devem ouvir isso aí, nas mídias. A desoneração é a seguinte: uma empresa, ela é obrigada a pagar 20% sobre a folha de pagamento. Quando ela é desonerada, ela deixa de recolher em cima da folha de pagamento e recolhe sobre o faturamento. Era 1%, agora está 4%. Então, ela tem que informar esse faturamento em algum lugar para que esse cálculo seja feito. Vai ser no 2060. Antes era na FD Contribuições, que está lá no grupo do SPED. Agora nós tiramos o grupo P, o bloco P, e trouxemos para cá. Então, aqui são informações de empresas desoneradas. Legal, gente? Beleza? Então, não vai também ser fruto de vocês de órgão público, tá?
Como eu falei a vocês, nós temos os eventos de tabelas, que é o 1000 e 1070, mas, Adilson, mas lá no E-Social tinha 1005 a 1080, 1005, 1010, 1020, 30, 40, 50, mas aqui não tem porquê. Aqui eu tenho duas tabelas, que nós consideramos 1000, que é igual lá, que é o cadastramento do empregador, e temos o 1070. Porque aqui nós fazemos batimentos automáticos. Quando eu cadastro, de repente, um estabelecimento que tomou serviço de alguma prestadora de serviço, eu, ao invés de olhar uma tabela de estabelecimento, eu vou direto lá na tabela de CNPJ e vejo se aquele estabelecimento realmente está ligado no CNPJ matriz. Então, a ótica é um pouco diferente, mas vai ter o batimento. Ao invés de nós termos tabelas, nós vamos direto lá na base do CNPJ e fazemos esse batimento. Então, nós eliminamos muitas tabelas. Legal? Eventos periódicos, nós vimos que são aqueles eventos que geram, né, que é eventos de repasse, de produtor rural, de retenções. Nós vimos que também precisam de fechamento e eventos de controle, que são os eventos 5001, que são os totalizadores. Uma coisa interessante também, como eu já falei, lá quando eu estava falando da CTF Web, o REINF ele usará também informações cadastrais da Receita, como CNPJ, CPF e CNO. Como eu falei a vocês, o CNO, o SEI vai mudar. Então, todas as bases de dados SEI vai mudar para KIPF, para Cadastro Nacional de Obra, como já tinha adiantado. Esse é o primeiro evento, tanto no E-Social como na FD REINF. Correto? Ele conterá informações básicas, como já falei a vocês, de desoneração, classificação tributária, escrituração contábil e todas as outras. Os eventos de tabelas, não há informações de cadastro de estabelecimento, porque as informações são prestadas diretamente no evento e validadas diretamente no cadastro do CNPJ. O evento 1070, já falamos, já foi falado aqui no E-Social, é onde é cadastrados os processos administrativos judiciais. O 2010, como eu falei a vocês, atualmente ele não está na GFIP, é onde o tomador informa o prestador, que hoje os tomadores só fazem as retenções, e o 2020 é onde os prestadores informam os tomadores, tá? O 2030, que são esses patrocínios aí, patrocínios de licenciamento de marcas, publicidade, propaganda, tudo isso aí é taxado. Tudo isso aí recolhe 5% sobre esse recurso aí enviado. E os recursos recebidos, recursos passados, todos eles vão ter um batimento. Nós vamos saber quem passou e qual time que recebeu. Essa aí é a parte de comercialização, produção rural, a parte de contribuição previdenciária, a parte de desoneração, que hoje ela está na FD Contribuição, que é uma parte, um projeto do SPED, que eu mostrei ali a vocês. O 2070, também eu queria chamar a atenção de vocês. O 2070 é o evento que vai substituir a DIRF junto com o 1210. O 1210 vai fazer retenções de imposto de renda do trabalhador, lá no E-Social. Juntando com essas informações aqui, do 2070, todas as retenções que você tem na folha de pagamento, todos aqueles códigos do MAFON, quem trabalha com DIRF sabe que hoje a DIRF é um PGD, quando ela vier para o 2070 vai ser também o web, não vai ser mais anual, vai ser mensal, então vai mudar toda a estrutura da DIRF. Então, o 2070, praticamente, ele substitui a DIRF. A única informação da DIRF que hoje está na DIRF e vai vir em um local diferente da FD REINF, são as retenções que ocorrerão no E-Social da folha de pagamento. Uma segunda informação, nós vamos ver que o cronograma da FD REINF, se lembra na DCTF, eu vou entrar com as informações do E-Social, informação da FD REINF, e lá eu vou fazer batimentos, aquela prestadora vai abater lá na guia dela, já vai recolher a diferença, e aqueles outros tributos de repasse, de futebol rural, tudo isso vai entrar na guia lá da DCTF, web.
E eles têm até o dia 15 para fazer. Só que o evento 2070, ele vai entrar em prazo diferente. Hoje a FD Reinf vai entrar em maio deste ano, maio de 2018. Ela coincide com os eventos periódicos. O que são os eventos periódicos? Os eventos periódicos é a folha de pagamento. Primeiro você vai entrar com o evento 1000 e as tabelas, que a Margarida falou. Depois, em março, você vai entrar com os eventos não periódicos, que são admissão. Você vai povoar. E todas as admissões, afastamento, você vai começar a lançar. Em maio, você vai fazer o evento periódico, que é a folha de pagamento. E em julho, a empresa vai fazer o DCTF Web. Esse é o cronograma das empresas acima de 78 milhões. Esse mesmo faseamento vai ser em julho. E para as empresas, para os órgãos públicos, é a mesma coisa em janeiro de 2019. Janeiro, março, maio e julho de 2019. Sendo que este ano a FD Reinf entra em maio, junto com os eventos periódicos, junto com a folha de pagamento. Por quê? Porque eu preciso dessa informação na DCTF Web para poder fazer o batimento e gerar a guia completa. Então, a SD Reinf, para os órgãos públicos, vai entrar em maio de 2019. Legal? Porque é quando vocês vão mandar a primeira folha de pagamento, em maio de 2019. Só que esse evento 2070, nós não vamos entrar agora em maio de 2018. Para as empresas com 78 milhões, elas vão mandar a FD Reinf e o E-Social, mas esse evento não está pronto, porque ele não está maduro o suficiente para substituir a DIRF. Ele provavelmente só vai entrar em novembro do ano que vem, em novembro deste ano. Nós ainda estamos negociando e fazendo as reuniões. Então, isso queria deixar bem claro para vocês, tá? Legal? Oh, my God. O conceito de evento, esse evento compreende informações relativas à base de cálculo de imposto de renda, contribuição social, para COFINS, PIS, PASEP, todas essas retenções que nós fazemos em prestadores de serviços na nota fiscal, elas são informadas aí, tá? Os órgãos públicos estão obrigados, autarquia, fundações, bem como a administração pública federal, deve prestar essas informações, tá? Pagamentos efetuados, pessoa jurídica pelo fornecimento ou bens. Essas retenções, ela tem, e todos os órgãos são obrigados a informar. As regras sobre as retenções de imposto de renda, para contribuição social, COFINS, PIS, elas estão no MAFON. Então, como eu falei a vocês, o E-Social e o FD Reinf, ele não muda. O que você faz hoje na DIF, você vai fazer no evento 2070. Todos os códigos que existem hoje na DIF, no MAFON, quem trabalha com DIF sabe o que estou falando, eles vão ter lá no evento 2070. Tá? E nós temos um evento não periódico. Esse evento não periódico é todo espetáculo de futebol, ele recolhe 5%. Teve jogo quarta-feira? 5%. Teve jogo domingo? E ele tem 48 horas para fazer esse recolhimento, as federações. Eles também têm que informar aqui na FD Reinf. Então, você está vendo que a FD Reinf, ele completa o E-Social, mas não tem nada a ver com as informações do E-Social. Ele é um outro tipo de visão. Ele tem as retenções e tem as outras contribuições substitutivas, que nós chamamos aí, tá? E como no E-Social, nós temos abertura, fechamento. Lembra que eu falei da DCTF, que eu errei alguma coisa, fechei a folha, fechei a DCTF e tenho que fazer alguma alteração? Então, eu tenho o evento de reabertura, tanto no E-Social como na FD Reinf. Sendo que lá é S e aqui é o R. Então, eu também tenho o evento de exclusão, como já foi falado, exclusão de eventos. Então, a FD Reinf, ele tem o mesmo conceito do E-Social. E ainda tem também as informações de bases de consolidadas que ir retornando. Toda vez que você fecha o evento, ele te traz um retorno. Olha, você fechou o evento, você está devendo isso de contribuição para clube de futebol, isso aqui para espetáculo esportivo, isso aqui de rural, isso aqui de imposto de renda retido na fonte. Então, ele tem sempre essas informações, tá?
Pontos de atenção. Nós temos que conscientizar a alta gestão das empresas, dos órgãos, porque é mudança de paradigma, nós temos que mudar procedimentos para alimentar essas duas bases, tanto do E-Social quanto da FDREINF. As informações são originadas em diversos setores, então nós temos que ter uma sinergia dentro da empresa para que essas informações fluam, e necessidade de integração de diversos setores. O cronograma, como eu falei a você, o início da obrigatoriedade da FDRINF para cada grupo de contribuintes nos termos da resolução, ele vai, para as empresas com faturamento acima de 70 milhões, passarão a ser 1º de maio de 2018. O de segundo grupo, 1º de novembro. E por terceiro grupo, que são os órgãos públicos, maio de 2019. Então, para a FDRINF, nós temos aí um tempo para maio de 2019 para em produção. O E-Social, nós vamos começar para os órgãos públicos em janeiro de 2019. E para o FDRINF, maio de 2019. Bem, gente, eu dei uma acelerada, eu agradeço a vocês, tá? Agradeço a presença de vocês. Agora, nós vamos ter um período de debate. Eu gostaria de chamar a Margarida, o Alex, o João, o Renato e os demais colegas para assumirem a mesa aqui. E é muito importante, quem tenha dúvida, que possa realmente tirá-la. Eu gostaria, não sei se nós temos alguma colaboradora, porque a quem for fazer pergunta... Ah, está lá. Então, a colega, quem quiser, levanta a mão, fazendo favor, que a colega pode levar o microfone. Alguma pergunta? Lá, tem um colega ali com a mão levantada, ó. Ah, tem uma lá atrás. Boa tarde. Eu gostaria de saber da obrigatoriedade do setor público quanto aos fundos especiais. Se realmente irão também ser obrigados a isso. O que são fundos especiais? É um fundo público com orçamento próprio. Mas esse fundo público tem empregado? Não, a parte de pessoal não cabe ao fundo. Ele tem alguma contribuição... Retenções, pagamento a fornecedores com retenções. Ele tem retenção para imposto de renda? Sim, também assim para médicos residentes. INSS, no caso. Ah, tá. Então, você tem apenas retenções para imposto de renda. Então, você vai usar FDRINF, o evento 2070. Porque hoje você não bota na DIRF essas pessoas? Como é que você recolhe imposto de renda dele? Eles não têm recolhimento? Você, no final do ano, faz aquele comprovante de rendimento com os valores que você reteve dele? Sim, sim. Então, onde você informa isso? Na DIRF, não é isso? Sim. Então, a FDRINF, o evento 2070, vai substituir a DIRF. Então, o que você faz na DIRF, você vai fazer na FDRINF. Então, você vai ter que utilizar a FDRINF. Se você não tem funcionários, você não vai usar o E-Social. A minha dúvida é porque, quando vocês mencionaram, só mencionaram autarquias e fundações. Em nenhum momento se referiram aos fundos. Olha, mas tem um grupo, naquele grupo... Tá. Eu passei batido, quando eu falei, dei enfoque realmente a autarquias e fundações, mas lá no meu slide, vocês viram, sim, outros entes com natureza de direito público, que é exatamente esse encaixe aí dos fundos públicos, que estão também lá na tabela de classificação tributária, na tabela 21, aquela que eu mencionei. Eu só não falei especificamente deles, mas eles estão inseridos também, e se eles estão inseridos lá naquela tabela 21 do E-Social, eles também estão no grupo dos pessoas jurídicas de direito público. Obrigada. Pode falar. Naquela instrução normativa... Naquela instrução normativa que eu mencionei, no anexo 5 da instrução normativa 1634, tem expressamente o detalhe falando sobre fundo público. Então, o fundo público está incluído, sim. No caso, ele vai ter que, se por um acaso ele não tiver nada de
informações de relação de trabalho a prestar, não informa E-Social. Mas se tiver retenção de imposto de renda, informa REINF. Então, tem sim. Sem movimento, você está se referindo? Sim, tem que informar. Sim, 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 sim. Detalhamento daquele manual. Não. O layout só vai estar preparado nessa data, que é a data que não há como essa adesão antecipada para o órgão público, não. Tá? A adesão antecipada não funciona para o órgão público. Não, só para completar, algumas perguntas, mas no intervalo falaram. Hoje nós temos um ambiente de produção restrita, que é um ambiente de teste, que os órgãos públicos já podem enviar eventos, salvo eventos 1.202 e 1.207 que não estão prontos. Mas o evento 1.200, que corresponde ao seletista, contribuinte individuais, estagiário, aqueles outros órgãos, você pode mandar. Mas para órgão público, como a Margarida falou, ainda não estão prontos especificados. Mas, para quem tiver... quiser mandar o 1.200, mas pode mandar a tabela, pode mandar o evento 1.000, pode mandar a tabela de cargos, tabelas e etc., para testar se tiver algum ambiente, alguma coisa. É importante boa tarde. deixar claro, só um minutinho, é importante deixar claro que são dois ambientes diferentes, né? O de produção e o de produção restrita. Para mandar no de produção, qualquer pessoa pode mandar, inclusive órgão público. Basta criar uma URL especificado lá no manual do desenvolvedor e já começar a mandar. Como o Adilson falou, tem algumas restrições, não são todos os eventos de órgão público que estão disponíveis ainda para teste, porque não foram implementados. Agora, no de produção, não há como antecipar. Eu quero entrar em julho, porque eu estou bacana, já desenvolvi tudo, quero entrar em julho, aderir antecipadamente. Não há essa possibilidade. Essa possibilidade ela foi criada agora para as empresas, e mesmo assim não para todas, com algumas restrições, que foi encerrada também no dia 20 de dezembro. Não há essa possibilidade mais. Ok? Boa tarde. Que são as penalidades? Porque o programa SPED tinha umas penalidades muito grandes, os valores das multas eram exorbitantes. E eu queria saber se para o E-Social e para o EFD REINF vai continuar sendo também isso, ou se vai acontecer de ter, igual teve no Contribuições, que teve um período que prorrogou, não cobrou multa. Como que vai ser essa situação? Bom, coisas boas, sempre comigo, penalidades. Né? Vejam só, quando foi implementado essa implementação progressiva, quando foi implementada essa implementação ficou horrível, mas a implementação progressiva do E-Social, quando ela foi pensada, se imaginou exatamente uma forma de associar todo o cumprimento das fases do E-Social a obrigações previdenciárias específicas. Aí eu me referindo especificamente às obrigações tributárias previdenciárias. Então, cada fase, não é, do E-Social, ela foi associada ao cumprimento de obrigações. Então, por exemplo, os dados cadastrais, os eventos dos cadastrais, eles estão vinculados ao cumprimento de inscrição do segurado. As tabelas de não periódicos, os eventos não periódicos, também estão associados a algumas obrigações. O remuneratório estão associados a outras obrigações, como, por exemplo, elaborar folha de pagamento. Então, nesse período, a alteração da Instrução Normativa 971, que trata da tributação previdenciária, ela foi alterada e o texto dela diz o seguinte: durante o prazo de implementação do E-Social, o cumprimento, quer dizer, o adimplemento das obrigações previdenciárias se dará de duas formas cumulativas, da forma clássica até então, mais o envio dos eventos. Isso, veja, estritamente durante o prazo de implementação progressiva, porque a ideia do E-Social é desburocratizar. Em hipótese alguma, nós vamos querer burocratizar. Mas é natural, num momento de transição, não é, nesse momento se exige o cumprimento das duas formas para cumprir a obrigação. Então, o mesmo auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, que antes se dava por não fazer folha de pagamento, se dará por não enviar o evento remuneratório.
Então, as multas, todas que já existem por descumprimento de obrigação acessória, elas poderão ser aplicadas caso o contribuinte não envie o evento respectivo quando deveria se enviar no prazo correspondente. É claro que no momento em que todos os eventos chegarmos no momento em que os eventos remuneratórios já forem enviados, todos, né? Inclusive já que na guia que na GFIP, quando ela passar a ser substituída, quer dizer, no momento que já se estiver recolhendo a contribuição previdenciária, por exemplo, por meio do DARF lá na DCTF Web. A Receita Federal, em um dado momento, ela vai se manifestar dizendo, olha só, daqui para frente, e isso está previsto na Instituição Normativa 971 também, daqui para frente, as obrigações previdenciárias passaram a ser cumpridas integralmente pelo envio dos eventos. Então, não mais existirão as formas clássicas. Acredito eu que o Ministério do Trabalho deve fazer algo assim também, não sei, quer dizer, a partir de algum momento ele deve sinalizar, dizendo, olha, daqui para frente não envia mais RAIs, não envia mais isso, não envia mais nada, daqui para frente são só os eventos. Né? Então, quer dizer, cada órgão consorciado deve sinalizar, porque isso está previsto no decreto que instituiu o E-Social. Então, cada órgão vai sinalizar a partir do momento em que não mais precisa se cumprir a obrigação daquela forma tradicional até então prestada, mas sim com o envio do evento. Então, não é com o advento simplesmente do envio do evento, opa, já estou tranquilo, não preciso de prestar as informações da forma clássica. Não é bem assim. Nós precisamos de aguardar a sinalização formal de cada órgão consorciado. Só complementando a fala do Alex, é que realmente existe já um cronograma traçado. Como eu disse para vocês, o E-Social é um projeto de Estado, mas que foi alçado a projeto de governo, por causa esse projeto, né, de melhoria do ambiente de negócios do país. Então, existe um cronograma paralelo à implantação. A implantação do E-Social é um cronograma paralelo de eliminação dessas obrigações acessórias e constitutivas de direito por cada um dos órgãos. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho já fez o seu cronograma para poder substituir as suas obrigações, já tem um calendário. Daqui o João apresentou aqui de manhã alguns. Então, o CAGED, eles pediram um prazo 3 meses depois da implantação dos eventos periódicos, para poder substituir o CAGED. Por quê? Porque eu preciso de 3 meses para poder manter a minha série histórica. Até lá, manda-se os eventos do E-Social e os eventos e o CAGED, certo? Até essa substituição. Não mandou o E-Social e mandou o CAGED, é multado da mesma forma. Não mandou nem o E-Social e nem o CAGED, pode ser multado